Glória a Deus. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a sua mão, por favor. Boa parte das pessoas que estão aqui. Amém. Pode baixar, obrigado. Nessa semana a gente começa um movimento importante, uma porta importantíssima se abre, como uma das formas como a nossa igreja tem procurado abençoar as famílias da nossa comunidade, algo que não é exclusivo para o povo da nossa igreja, mas para a comunidade, que é o curso Educação de Filhos à Maneira de Deus. É mais uma parte, mais um braço de um ministério da nossa igreja importante, que é o Deixai as Crianças Virem. Rodrigão, que é o líder desse ministério, está aqui. E nós vamos começar esse curso nesta semana. Rô, ainda tem vagas para o curso Educação de Filhos? Ainda tem. Ainda tem algumas vagas. É um curso que tem começo e fim, ok? E que vai ser nesse segundo semestre. E se você quiser fazer esse investimento na tua família, na criação dos teus filhos, esse curso vai ser ministrado por mim e pela minha esposa, Simone. Nós somos certificados pela Universidade da Família para ministrarmos esse curso. E aí vai ser uma bênção grande. As vagas são limitadas. Ele não pode exceder o número de vagas que é determinado, tá bem? E aí, se você tiver um interesse, ou se você está pensando em alguém, cara, eu conheço umas pessoas que precisavam fazer parte desse curso, tá bem? Você pode falar com os nossos irmãos que estão servindo lá de Colete Verde, e pedir orientações, informações. Está no aplicativo da igreja também? Sobre o curso? Está no aplicativo também. Então, você pode entrar no aplicativo da igreja. Ah, não tem o aplicativo. Dá uma olhada na cadeira que está na tua frente aí. Aí tem todas as orientações para você baixar o aplicativo da nossa igreja. E aí você fica por dentro de tudo. É a melhor forma de acompanhar a vida da nossa igreja. É pelo aplicativo Minha Igreja. Tá bem? Você só tem que se cadastrar e acessar Igreja Batista da Graça Curitiba, uma vez só, e aí ele já fica lá instalado e vai vir tudo, as notificações, enfim, para você, tá bem? Sugiro, te recomendo fazer esse investimento. Quando eu e a minha esposa fizemos o curso Educação de Filhos, anos atrás lá, foi uma bênção para a nossa família, foi muito, muito bênção para mim, para Simone, e aquilo que é bom, que a palavra de Deus diz, né? De graça vocês recebem. De graça também vocês compartilham. Não. Amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia, queridos, já. Tá bem? Mas eu gostaria, em primeiro lugar, que você fechasse os seus olhos. Eu vou pedir para que os irmãos da comunicação levantem o volume do som nesse momento, com uma canção que fala sobre o Espírito Santo. Eu gostaria de pedir, pode soltar, por favor. Pode levantar bem alto. Eu gostaria de convidar você a orar nesse momento. Essa canção nos convida a declarar que vamos navegar no oceano do Espírito. Eu gostaria que você orasse essa canção nesse momento. Você pegasse os versos dessa canção, se apropriasse deles nesse momento e dissesse isso a Deus. Pai, é isso que eu quero. Eu quero ser tocado pelo Teu Espírito. Eu quero ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Diga isso a Ele nesse momento. Você pode falar ao Espírito Santo. Ele está aqui ouvindo você. Aquele Deus que te conhece. E que Ele tem um plano de amor maravilhoso para a sua vida. E todo o propósito de Deus se cumprirá nas nossas vidas. Pela unção, o poder do Espírito Santo. Esse Espírito que é doce, mas que incendeia os nossos corações.
Pode baixar, por favor. Pai Santo, neste lugar, nós estamos aqui totalmente rendidos, submissos à ministração do Teu Espírito. Espírito Santo, revela-te a nós. Espírito Santo, nos atrai a intimidade da comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu trago no meu coração nesse momento, meus irmãos. Eu gostaria de dizer, o tema da palavra dessa noite é: nós precisamos do Espírito Santo. Nós todos precisamos do Espírito Santo. E eu gostaria aqui de ressaltar uma palavra que veio da boca do próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João. Se você quiser, você pode acompanhar aqui na tela. No João capítulo 14, 3 versos, o 15, o 16 e o 17. A palavra de Deus diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Amém? Eu gostaria que você repetisse comigo, mais uma vez, essa última frase de Jesus neste texto aqui. Diga comigo: vocês o conhecem. Melhor, diga: eu o conheço. Porque Ele habita em mim. E Ele estará comigo. Aleluias, aleluias. O Espírito Santo de Deus, queridos. O Espírito Santo, Ele é maravilhoso. Ele é tremendamente especial. Ele é doce. Mas ao mesmo tempo, o mover dele na vida de uma pessoa faz um coração, todo ser de uma pessoa arder como fogo. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo não é uma força que emana de Deus. O Espírito Santo não é uma aura liberada por Deus. Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é Ele quem completa a constituição perfeita da Trindade divina. Um segredo, um mistério da natureza divina, que ninguém consegue explicar. Deus apenas fala que Ele é assim, e assim nós cremos, porque isso está além da nossa capacidade. Como que o ser humano limitado pode explicar o Deus infinito, eterno? O Espírito Santo, junto com o Deus, o Pai, e junto com o Filho, são 3 aspectos de um mesmo Deus. Não existem 3 deuses, há um único Deus, aleluias, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tirar o Espírito Santo da natureza divina seria a mesma coisa, querido, querida, que arrancar o corpo de qualquer um de nós. Nenhum de nós consegue ser humano sem um corpo. Destrua o nosso corpo e a nossa vida se vai. Assim também é com o Espírito Santo em relação à natureza do nosso Deus. O Espírito Santo, ele agiu na criação do mundo. Quando o mundo nem existia, ele estava lá. Era ele quem se movia sobre a face das águas. E quando a palavra criadora saiu da boca de Deus, a palavra
de poder saiu da boca de Deus, haja! O Espírito então se move e faz com que a palavra ganhe vida e ela torne realidade aquilo que saiu da boca de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa muito especial. O Espírito Santo, ele não pode ser confundido com uma manifestação sem vida, inanimada, uma coisa. Algumas pessoas fazem essa confusão, talvez por causa do nome que lhe é atribuído, ou por causa das diferentes formas como ele se manifesta, Espírito Santo. Mas ele não é nada disso, muito pelo contrário. O Espírito Santo, ele fala com a gente. Ele fala conosco, ele se comunica conosco de diversas formas. Às vezes, e alguns de nós aqui talvez já tivemos experiências de ouvirmos a voz do Espírito Santo de maneira naturalmente audível, como se tivesse alguém do nosso lado falando conosco. Mas em outros momentos o Espírito Santo pode falar conosco de outras formas. Porque não há limites para ele se comunicar conosco. Porque ele é uma pessoa, e sendo uma pessoa, ele sente. Ele tem alegria e ele derrama da sua alegria sobre os nossos corações. Assim como também a própria palavra diz que dependendo da maneira como nós tratamos o Espírito Santo, nós podemos correr o risco de entristecê-lo. Porque ele é uma pessoa doce, muito especial. E como uma pessoa que não se compara com a nossa pessoa humana, ele também tem uma vontade. E dentro da sua vontade, ele toma decisões no sentido de realizar o propósito eterno de Deus nas nossas vidas. Foi ele, o Espírito Santo, quem gerou o Salvador. Foi pelo poder do Espírito Santo que o Filho de Deus foi gerado no ventre, foi colocado no ventre de Maria. O Filho de Deus se fez carne, ele se despiu da sua glória e se tornou gente como a gente, nascendo no ventre de uma mulher, como qualquer um de nós, como aconteceu com qualquer um de nós. E isso aconteceu por obra e milagre do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo e não uma obra humana que trouxe o Salvador a este mundo. Foi o Espírito Santo que encheu a Jesus Cristo de poder. O Espírito e o Filho se uniram nessa terra para cumprir a missão que Jesus Cristo tinha que cumprir como Salvador nessa terra, até chegar à morte e morte de cruz. Foi o Filho, em unidade com o poder do Espírito Santo, que cumpriu essa obra maravilhosa para nos salvar. Foi Ele, queridos, o Espírito Santo, quem derramou da sua virtude e do seu poder sobre os discípulos de Jesus Cristo, para que eles viessem a ser suas testemunhas e mais. Não foi só sobre as vidas dos discípulos e dos apóstolos de Jesus Cristo, mas o mesmo Espírito que derramou da sua virtude e do seu poder sobre eles, para que eles fossem testemunhas de Cristo, é o mesmo Espírito que continua atuando e derramando da sua virtude e do seu poder até os dias de hoje sobre todo aquele que crê e ama Jesus Cristo. Na verdade, o Espírito Santo é tudo na vida de um cristão. Ele é tudo na vida de um cristão. Um dia desses eu estava lendo um livro de um autor antigo, o J.D. Douglas, em que ele faz uma afirmação tão forte sobre o Espírito Santo, em que ele diz
que o Espírito Santo é a própria vida espiritual do cristão. É forte isso. Quando nós pensamos numa vida com Cristo, numa vida na presença de Deus, é impossível pensar isso. É impossível viver uma vida na presença de Deus sem a presença e a atuação do Espírito Santo. O J.D. Douglas, ele continuava dizendo, é Ele que traz a presença de Cristo no íntimo do nosso ser. Ele é a fonte do poder para o crescimento espiritual. Ninguém cresce na vida espiritual, ninguém amadurece na fé sem o Espírito Santo. Ele é fundamentalmente necessário. É Ele quem está presente a vida inteira do crente, desde a conversão e do novo nascimento até o último dia da vida dessa pessoa com Cristo aqui na terra. E é Ele quem torna possível ter uma vida vitoriosa sobre o mal e o pecado nesta terra. Quem aqui quer viver uma vida vitoriosa sobre o pecado e sobre todas as forças do mal? Queridos, nós precisamos do Espírito Santo. É Ele quem traz a vida de Cristo para dentro de nós. É Ele quem opera o nascer de novo. É Ele quem torna possível que todas estas palavras, estas promessas de Deus, não é por causa das nossas obras de bondade, não é por causa dos nossos atos de justiça. A nossa justiça, a nossa bondade, ela é um rascunho porco e mal feito diante da santidade e da majestade de Deus, queridos. Somente aquilo que é gerado pelo Espírito Santo nas nossas vidas é eterno, é bom, é agradável, é perfeito. E foram, nesse sentido, essas palavras de Jesus que Ele liberou neste texto que nós estamos meditando aqui, em relação ao Espírito Santo, não somente aos discípulos lá, mas essa palavra que Jesus disse aos seus discípulos a respeito do Espírito Santo alcança as nossas vidas até hoje. Ele estava falando a nós também a respeito disso. Então, a vida eterna, queridos e queridas, ela começa naturalmente em uma aliança que uma pessoa faz com Cristo. É daí que vem a afirmação de um dos versículos mais lindos da Bíblia e também talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, quando Jesus, conversando com Nicodemos, em João capítulo 3, no verso 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o passo que nós damos para entrar na vida com Deus, o passo que nós damos para entrar na eternidade, é crer em amor no Filho de Deus, Jesus Cristo, e recebê-lo no nosso coração, firmar uma aliança com Cristo, como Senhor das nossas vidas, como nosso Salvador. E a partir do momento, queridos, em que nós amamos a Jesus Cristo, em que nós guardamos a palavra de Jesus Cristo, como Ele mesmo diz nestes versos: se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Guardar as palavras, os mandamentos de Jesus Cristo significa obedecer a sua direção com fé. Nós obedecemos a Jesus Cristo não porque nós gostamos. Nós obedecemos a Jesus Cristo não porque nós concordamos. É porque nós confiamos que Ele é o presente de Deus para as nossas vidas. É na pessoa dele que nós confiamos. É que nós confiamos que tudo aquilo que vem de Jesus Cristo faz com que a vontade de Deus se torne realidade nas nossas vidas. Portanto, tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós é bom, é perfeito e é agradável. Como não amar? Como não amar essa pessoa tão especial?
Como não confiar nas palavras dessa pessoa maravilhosa que nos amou e que se sacrificou por nós como ninguém fez e nem faria? Portanto, queridos, é assim que nós firmamos a nossa aliança com Cristo. Essa é a parte que cabe a cada um de nós. Nós costumamos dizer, e é muito verdadeiro, que a obra de Deus nas nossas vidas, ela é totalmente diferente da obra de Satanás, do diabo, das forças do fundo do inferno nas nossas vidas. Porque Deus, no seu amor e na sua doçura, Ele fala aos nossos corações, Ele bate na porta dos nossos corações e diz: olha, querido, querida, eis que eu estou à porta e bato. E se você confiar em mim e ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, aí então eu entrarei e vou fazer morada na sua vida. E eu vou realizar uma ceia com você. A ceia da comunhão, a ceia da aliança com você. Mas o inimigo das nossas vidas, o diabo, ele é sem vergonha, salafrário. Ele é mercenário. Ele não pede para entrar. Ele não bate na porta, ele pula o muro. Ele pula a janela. Ele se infiltra na menor brecha, na menor legalidade que houver na vida de uma pessoa. Ele se infiltra e, como Jesus disse, comparando-o a um ladrão, ao bandido, ele entra para nada mais senão roubar, para matar, para destruir, para desfigurar, para desvirtuar tudo aquilo que Deus criou bom e para a glória dele. Portanto, queridos, na vida com Cristo, Deus não força ninguém. Ele bate na porta, Ele fala suas palavras de vida eterna pelo seu Espírito nos nossos corações. E aí a peteca vem para as nossas mãos. Uma resposta que precisa ser dada individualmente. Ninguém pode salvar ninguém, só Jesus Cristo salva. Aleluia. E cada um de nós precisa dar uma resposta com toda a fé e sinceridade do seu coração a Jesus Cristo. E a partir do momento em que cada um de nós respondemos positivamente, respondemos afirmativamente, em amor, em obediência fiel, selando uma aliança eterna com Jesus Cristo. Nós somos seus filhos e seus discípulos, e Ele é o Senhor e o Salvador das nossas vidas, o nosso bom pastor. A partir desse momento, queridos, então, a parte de Cristo nesta obra começa a entrar. Aquilo que Ele já tinha preparado, então, passa a se cumprir, se torna realidade. E como Ele mesmo fala, todas as vezes que alguém sela uma aliança com Ele aqui na terra, então Ele pede ao Pai eterno para que dê o seu Espírito Santo para cada um de nós. Aleluia! O Espírito Santo, Ele é derramado sobre a vida de todo aquele que crê. Ele é como que um selo, o selo de marca, o selo de pertencimento, o selo de aliança, o selo de comunhão, o selo de filiação. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, porque o Espírito do Filho de Deus está dentro de você. Jesus chama Ele também de o outro Consolador. Porque Jesus falou a respeito dele em primeiro lugar. Ele é o primeiro Consolador. Para aqueles que creem em Jesus, Ele veio para consolar. Para aqueles que não gostam de Jesus, que viram as costas para Jesus, essas pessoas já estão condenando a si próprias, porque estão rejeitando o Salvador de suas vidas. Mas Jesus agora não anda mais fisicamente por essa terra. Ele foi e enviou no seu lugar o outro Consolador, que Ele também chama de o Espírito da Verdade. Sabe, queridos, as palavras que eu estou compartilhando com você nesta noite, que eu estou ministrando ao seu coração, elas não são minhas. Elas foram recebidas
Eu recebi algo da parte de Deus no meu coração. Eu estou carregando isso. Como que um peso. Mas não um fardo pesado, mas um peso de glória da parte de Deus. Que só me dará sossego quando eu entregar essa palavra no seu coração. Essa palavra veio dele, essa palavra foi gerada por ele, essa palavra é ele próprio. E é pelo poder do Espírito Santo que eu estou entregando essa palavra a você. E tem mais, eu não me iludo de que a minha performance, o meu desempenho com as palavras, vai gerar convencimento em qualquer um dos irmãos e das irmãs aqui. Porque a palavra de Deus diz que não seja por força e nem por violência, mas que seja pelo meu Espírito. Aqui perto destes versículos o próprio Cristo vai dizer: porque o meu Espírito é o único que convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito que dá o clique. É o Espírito que abre a cortina. É o Espírito que abre o entendimento, que ilumina o nosso entendimento. Agora eu estou entendendo, não pela nossa capacidade intelectual. Então, querido, se você fez faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, curso para santo, para anjo, enfim, então talvez você seria mais preparado para entender das verdades de Deus. Mentira! Porque uma criança que está aprendendo o beabá da nossa linguagem portuguesa aqui na terra, se ela for visitada pelo Espírito Santo, ela pode fluir em mistérios, porque Deus a revelará no íntimo do seu coração, não pela sua capacidade. Isso é presente, isso é dado, é obra do Consolador nas nossas vidas. É Ele quem traz a presença de Jesus Cristo para dentro de cada um de nós. É Ele quem ilumina o nosso entendimento. É Ele quem abre a cortina, é Ele quem acende a luz. É Ele quem tira as escamas dos nossos olhos. É Ele quem ativa a nossa fé. Só Ele pode fazer isso. E portanto aqui até vai uma palavra que eu acho seja muito pertinente para esse momento. Querido, querida, dê descanso para a sua língua, em nome de Jesus, no meio do teu círculo de relacionamento. Você que com o coração ansioso, angustiado, agoniado, às vezes reprime pessoas do teu círculo de relacionamento. Você precisa mudar, você precisa parar com isso, você precisa deixar essa vida, você precisa se entregar a Jesus. E fica, e bate, acreditando que pelo muito falar, acreditando que pelo cansaço, você poderá gerar essa obra de transformação na vida de alguém. Descansa a sua língua, porque isso é impossível, porque só o Espírito Santo de Deus pode transformar a vida de um ser humano pecador. Mas é claro, se o Espírito Santo te der palavra no teu coração, flua. Deixa Deus te usar, meu irmão. Chega com amor diante daquela pessoa. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Entrega. Seja uma bênção nessa terra, nas vidas das pessoas ao seu redor. E como Jesus prometeu, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando ele disse: e eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos séculos, até o final da história. Quando Jesus estava falando aquilo, queridos, ele não estava se referindo à sua forma física, mas ele estava se referindo ao Espírito Santo, que está presente conosco. Quando a gente está reunidos aqui no culto, ele está aqui conosco, amém? Mas quando nós saímos e vamos deitar no travesseiro, na nossa cama, ele está conosco lá também. E quando nós nos levantamos e saímos para cumprir as nossas tarefas, realizar as nossas obrigações, no trânsito, no ônibus, no local de trabalho, seja numa repartição, seja na faculdade, na escola, seja lá em qual lugar for, Ele estará conosco todos os dias, em todos os lugares, porque Ele prometeu. Não há limites para o agir do Espírito Santo, não há limites, não há nada que possa impedir
barrar, Espírito Santo, aqui você não entra. Ninguém pode impedir o agir do Espírito Santo. A única coisa que pode estragar o agir do Espírito Santo na vida de uma pessoa é se a pessoa se sujar de pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eles quebram, eles estragam o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, com Jesus Cristo, seu Filho. E é daí, queridos, que nessa palavra, Jesus, ele vai falar do privilégio do Espírito Santo. Ele levanta a sua voz para dizer a respeito do Espírito Santo que o Espírito, ele não é para qualquer um. Receber o Espírito Santo, ter o Espírito Santo na sua vida, é um privilégio para um grupo muito especial de pessoas. Quem são essas pessoas? Reafirmando aquilo que já falamos nessa palavra, todo aquele que ama, crê e confessa Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, como seu Salvador e o Filho de Deus. Todo aquele que tem o Filho de Deus no seu coração, esse tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem segue as palavras de Jesus, este sim, como vai dizer a palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 1, são selados com o Espírito Santo da promessa. O mundo, ele não pode receber desse Espírito. Porque como Jesus falou, o mundo não conhece a Jesus Cristo. Se não conhece a Jesus Cristo, se não aceita Jesus Cristo, não pode conhecer o Espírito, não pode receber o Espírito de Cristo. O mundo não volta a sua atenção para Cristo. O mundo não vê Jesus Cristo. Portanto, o mundo também não tem condições de ver o Espírito Santo agir nele. Porque só recebe, queridos. Porque só vê. Porque só conhece o Espírito Santo quem é de Jesus. Quem ama a Jesus de todo o seu coração, como o grande amor da sua vida, um amor incomparável do seu coração. O Espírito Santo, ele só é conhecido por quem crê em Jesus Cristo, por quem segue as suas palavras. Estes sim o receberão e serão cheios do Espírito Santo. Queridos, eu quero, com estas palavras, fazer uma chamada de atenção importante para todos nós aqui. Algo que não pode ser ignorado por nenhum de nós aqui. A palavra de Deus vai dizer algo delicado a respeito do Espírito Santo. Na carta aos Efésios, capítulo 5, o verso 18. Algo de extrema importância, mas delicado se for negligenciado por qualquer um de nós. É uma palavra de alerta. E Efésios capítulo 5, verso 18 vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho. Porque o vinho, ele nada mais traz para nós a não ser devassidão. Qual que é o resultado da vida de uma pessoa que se enche de álcool? É avacalhação, é enfiar o pé na jaca, é extravasar todos os impulsos, todos os apelos da sua natureza humana pecaminosa. Não se embriaguem com vinho, porque ele só traz devassidão. Mas se você quer fazer uma coisa boa, enchei-vos do Espírito. Você quer fazer uma coisa boa na sua vida, querido? Você quer fazer uma coisa boa na sua vida, querida? Encha-se do Espírito. Mas pastor, como é que eu posso me encher do Espírito? Os versículos seguintes dizem, queridos. É possível nós nos enchermos do Espírito através de diversas condições
diversas ferramentas espirituais que o próprio Deus nos deu. Você quer encher-se do Espírito, meu irmão, minha irmã? Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de constante busca da presença de Deus, em jejum e em oração. Você será cheio do Espírito. Cante louvores. Encha a sua vida com louvores. Confesse as verdades preciosas da palavra de Deus no seu coração. Viva na comunhão. A palavra de Deus vai dizer, cantando com os irmãos, salmodiando no meio dos irmãos, com ações de graças. Tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, para que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas, e isso abrirá espaço nas nossas vidas para nós sermos cheios do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos receber esse conselho da palavra de Deus com muito temor nos nossos corações. Sabe por quê? Porque é uma conclusão que nós podemos fazer à luz desse versículo. O fato é, meus queridos, minhas queridas, que nas nossas vidas nós sempre estamos nos enchendo de alguma coisa. A gente sempre está botando algo para dentro, algum conteúdo para dentro. A gente sempre está alimentando a nossa vida de alguma coisa. Então isso é fato. Que nós estamos sempre colocando, ingerindo na nossa alma algum conteúdo, alguma coisa. Isso é uma realidade, isso é um fato. A questão é o que nós estamos nos alimentando. Do que nós estamos alimentando o nosso interior. Daquilo que o mundo nos oferece na sua mesa. E aqui, queridos, quando a palavra de Deus fala sobre encher-se de vinho, você pode entender isso apenas como uma expressão que ela dá um sentido mais amplo. Porque qualquer outra coisa desta terra pode ocupar o lugar do vinho. Tudo que se encontra por aí para preencher a nossa vida de alguma forma, que traz talvez uma alegria superficial ou passageira, que não dá sentido eterno à nossa vida, que não nos leva para perto da presença de Deus, são as coisas que o mundo oferece para preencher a nossa vida. Isso também é o vinho que o mundo nos oferece. Tudo aquilo que a gente pode talvez aceitar para se satisfazer com a alegria passageira, com uma alegria que é vazia na verdade, com uma vida sem propósito, com a devassidão, com vaidade. As coisas passageiras deste mundo são esse vinho. Mas nós devemos nos encher do Espírito, se encher de Cristo, nos enchermos da vida de Cristo, enchermos das palavras de Cristo, se encher da presença de Deus, encher as nossas vidas com aquilo que nos produz esperança e fé, com aquilo que vai direcionar as nossas vidas para o caminho do reino eterno de Deus, com aquilo que vai gerar santidade nas nossas vidas. E o Senhor Jesus disse isso: as minhas palavras vos santificarão, vocês serão santificados pelas minhas palavras. Santidade, a busca pela santidade é algo que nos enche da presença e do poder do Espírito. Aquele que entende que nada nesse mundo, nada que a mesa desse mundo nos oferece pode satisfazer de verdade. São pessoas que elas entenderam, são pessoas que decidiram, que resolveram para sempre no seu coração, dentro de si, que só se satisfarão com Deus e com as coisas de Deus. São esses que estão voltados para serem cheios do Espírito. É disso que se trata, queridos. Esse é o chamado que o Senhor Jesus nos faz. Sim, é real, nós precisamos do Espírito Santo. Nós não podemos perder mais tempo. Esses dias eu ouvi uma palavra de um pregador
que na verdade foi ontem, na verdade, eu ouvi uma palavra de um pregador nos dizendo que os dias que nós estamos vivendo, eles deveriam criar dentro de cada um de nós um senso de urgência, de alerta, e parece que nós não estamos nos dando conta do tempo em que nós estamos vivendo, queridos. É sério, queridos, que existem pessoas que, se não vigiarem pelas suas vidas e se entregarem de todo o seu coração a Jesus Cristo e viverem uma vida cheia do Espírito Santo, essas pessoas, quando menos perceberem, elas estarão longe da presença de Deus, escravas das armadilhas do inimigo das nossas vidas. Tamanho nível de iniquidade, tamanho nível de malícia, tamanho nível de ardilosidade, de malandragem, de astúcia, que a mesa, que os manjares deste mundo têm nos oferecido. Queridos, os manjares de imoralidade desse mundo têm se infiltrado nas nossas casas, muitas vezes debaixo do nosso nariz, e a gente não tem notado que essa sujeira já está dentro dos nossos lares. Muitas vezes, na forma de conteúdos que fazem a gente dar risada, levando as nossas famílias muitas vezes a se afundarem na lama e dando risada. E não percebendo que aquele tipo de conteúdo não nos leva para mais perto da presença de Deus. Não nos faz ficarmos cheios do Espírito Santo. Muito pelo contrário, só nos torna escravos da lama do pecado. Querido, querida, esse é o apelo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite.